A entrada na operação de venda foi aqui, a saída da operação foi aqui e deu um lucro aí de 305 dólares, mais de 1.500 reais. Olá, tudo bom? Aqui é Sérgio Júnior e no vídeo de hoje eu vou mostrar em detalhes a motivação dessa operação que você acabou de ver no Audi CHF, que me rendeu mais de 1.500 reais. Vou explicar em detalhes ali toda a parte técnica dessa operação, então se você gosta de análise técnica, continua aqui comigo que vai ser uma aula bem interessante, bem aprofundada sobre esse tema. E antes de começar, peço para você deixar um like no vídeo. Se você for novo por aqui, não esquece de fazer a sua inscrição no canal e ativar o sininho para você receber uma notificação sempre que eu postar algum vídeo novo. E peço aí que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, com o pessoal aí que você sabe que gosta do mercado financeiro, para estar passando para eles também essa informação, beleza? Vamos ali para a tela do computador para a gente começar o vídeo de hoje. Então vamos aqui à explicação dessa operação, vou mostrar em detalhes ali tudo que eu olhei, o que eu analisei, por que eu entrei, onde eu saí, enfim, vou mostrar tudo em detalhes. Eu fiz aqui um checklist para passar aí para você. Vou comentar rapidamente cada um deles e depois eu vou passar por eles em detalhes, explicando aqui no gráfico em detalhes. Primeiro, no gráfico de 1 hora, eu percebi aqui, eu identifiquei que o preço estava lateralizado, que ele havia feito um rompimento falso da resistência e deixou uma vela de rejeição. E no gráfico de 5 minutos, onde eu fiz a operação, eu identifiquei o rompimento de uma LTA, um padrão oco, um ombro, cabeça-ombro, que é um padrão de reversão de movimento, uma resistência na linha de pescoço do padrão oco, a média móvel de 60 e também região de 50 a 61.8 de FIBO. O gatilho de entrada que eu usei nessa operação foi ali velas de indecisão e rejeição, vou explicar tudo em detalhes. E o alvo foi um alvo de... A motivação do alvo foi usando expansão de FIBO, 100% da expansão de FIBO. Foi um alvo aí de 1 para 1, relação risco-retorno de 1 para 1, e deu um lucro de 305 dólares aí no dólar de hoje, 1.570 reais. Então vou passar aqui em detalhes cada um desses, começar aqui pelo gráfico de 1 hora. Eu sempre recomendo ali, quando eu passo alguma operação para os meus alunos, eu recomendo ele sempre analisar o tempo gráfico que ele está operando, no caso aqui o gráfico de 5 minutos, que é o gráfico que eu estava operando, mas é importante sempre olhar tempos gráficos acima, para você identificar situações, cenários ali do mercado que no gráfico menor, no gráfico que você estiver operando, muitas vezes não é visível, você não consegue enxergar ali situações que é importante do mercado que você só vai conseguir ver em tempos gráficos maiores. Por isso que mesmo eu estando operando no gráfico de 5 minutos, eu olhei também tempos gráficos maiores. Então, começar aqui pelo gráfico de 1 hora. Deixa eu só tirar aqui as linhas de preço para não ficar atrapalhando aqui. Bom, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu percebi é que o preço ele estava lateralizado. O mercado ele havia deixado um topo nessa região, caiu, um topo na mesma região, caiu, um topo aqui, caiu, um topo aqui, caiu, e estava testando novamente essa região. Então, o mercado, região de resistência, mercado lateralizado, né, trabalhando aqui lateralizado num cenário mais longo prazo, aqui gráfico de 1 hora, então eu identifiquei isso. O mercado, as últimas vezes que o mercado chegou nessa região, caiu, chegou na região, caiu, chegou na região, caiu, então tinha grandes chances dele chegar nessa região novamente e voltar a cair, gerando oportunidades de venda. Então foi a primeira coisa que eu identifiquei. A segunda é que o mercado deixou uma vela de rejeição forte aqui. Essa vela aqui, ó, ele veio testar a região de resistência horizontal e deixou essa vela de rejeição bem interessante aqui na região de resistência. E ele tinha feito ali um rompimento falso. Das outras vezes, ó, ele chegou aqui, caiu, chegou aqui, caiu, chegou aqui. Agora, essa última vez, ele chegou a passar, então ele chegou a ultrapassar a região aqui de resistência, mas voltou a trabalhar abaixo. Então, me mostrou que foi um rompimento falso dessa região. Então, no gráfico de 1 hora, foram aí essas três coisas que eu olhei. Mercado lateralizado, testando aqui uma região de resistência, vela de rejeição e rompimento falso aqui na resistência. E aí eu baixei, voltei aqui, fiz as marcações, voltei aqui para o gráfico de 5 minutos e no gráfico de 5 minutos o que eu olhei foi, vamos lá. Primeiro é que o mercado ele fez um rompimento, então aqui ó, lembra lá do gráfico de 1 hora? Ó, essa aqui é a vela de rejeição que ele formou, um rompimento falso. Então o mercado subiu, o mercado abriu a vela aqui, subiu, voltou e fechou a vela aqui. Então pavio longo, corpo embaixo, forma uma vela de rejeição no gráfico de 1 hora. Então, aquela vela de rejeição no gráfico de 1 hora é todo esse movimento aqui, rompimento falso. E aí, eu marquei aqui uma LTA, no último movimento que o mercado fez de alta, para vir testar a região de resistência, eu peguei aqui e marquei uma LTA acompanhando o preço, que é uma região de suporte
que vai acompanhando o preço. E aí o mercado, ele, depois de fazer o rompimento falso aqui da resistência lá do gráfico de 1 hora, veio testar a LTA, não segurou, o suporte não segurou, ele fez o rompimento dela, correção aqui e continuação. Então fez o rompimento, perdeu essa LTA, ela parou de servir como suporte. E aí ele fez um padrão oco, é um padrão de reversão de tendência, um ombro, cabeça, ombro, por isso que chama oco, O-C-O, ombro, cabeça, ombro. Então ele formou esse padrão que é um padrão de reversão. Mercado em tendência de alta, chegou numa região de resistência, fez o padrão, a expectativa é que ele reverta para um movimento de baixa. Então fez aqui o oco. E quando a gente marca, identifica um oco, no suporte é a mesma coisa. Acontece no suporte, só que é o okoi, é o ombro, cabeça, ombro invertido. Quando você identifica uma região de suporte, o mercado vem em movimento de queda, ele pode fazer aqui um ombro, cabeça, ombro, invertido, de ponta cabeça. E aí a expectativa é que vire, faça um movimento de alta. Então é o mesmo padrão, só que acontecendo no suporte. De ponta cabeça é um oco, cabeça, ombro, invertido, um okoi. E aí a gente marca a região de suporte desse oco, que seria a chamada linha de pescoço. Aqui como se fosse uma pessoa, um ombro, cabeça, ombro, e aqui a região de pescoço. Essa região de pescoço é o suporte. E o padrão ele é confirmado quando o mercado consegue romper essa linha de suporte. Então, às vezes o mercado ele faz o oco, mas ele não confirma, ele não rompe aqui a região de suporte e volta a subir. Então aí ele cancela, descaracteriza esse padrão. Para confirmar, ele tem que de fato fazer um rompimento. E foi o que ele fez aqui, ele conseguiu fazer um rompimento. Então, confirmou o padrão e automaticamente a linha de pescoço, essa região aqui que era um suporte, quando o mercado estava formando o oco, era um suporte, a partir do momento que o mercado faz o rompimento, passa a ser uma região de resistência. Então, tenho esse ponto aí também. A média móvel de 60, que é uma média móvel que eu utilizo bastante, eu gosto dela porque ela me mostra a tendência do mercado e ela forma também regiões de suporte e resistência dinâmico. Percebe-se que quando o preço estava subindo, a média móvel passando aqui, ela serviu como suporte, ela bateu na média, subiu, bateu na média, subiu. E a partir do momento que ela rompeu a média, começou a trabalhar abaixo, ela passa a ser uma região de resistência, que é onde o preço veio testar. Então, fiquei de olho também na média móvel de 60. E o último movimento, a região de 50,61 de Fibo, que eu utilizo bastante também, eu uso bastante a ferramenta de Fibo. Eu peguei aqui o último movimento de queda, a máxima e a mínima, e puxei Fibo, quando o mercado estava corrigindo, puxei Fibo. Então vem aqui a máxima e a mínima do movimento, aqui a máxima e a mínima, e aí ele forma a região entre 50 a 61,8 da correção, é onde eu vou ficar de olho também. E aqui nós temos aí o que eu sempre falo aí da confluência de fatores. O que é isso? Quando você vai fazer uma operação com base em análise técnica, você não vai usar só uma análise, uma forma de analisar o preço para procurar oportunidade. Por exemplo, uma região de suporte e resistência horizontal, ou próprio Fibonacci, enfim, existem várias formas de analisar o preço, mas nós temos que juntar e quando ele tiver diferentes técnicas de analisar o preço estiverem apontando na mesma direção, nós temos uma confluência de fatores. E é justamente o que eu tenho aqui. Lembrando que a entrada de venda foi aqui. O que eu tenho aqui de confluência? Eu tenho a média móvel de 60 passando aqui como uma região de resistência. Eu tenho o suporte da linha de pescoço do padrão oco, que foi rompido e passou a ser uma região de resistência horizontal. E eu tenho a região de 50 a 61 de Fibo, de todo esse movimento de queda, correção, região entre 50 a 61, que é uma região também onde a gente pode procurar aí oportunidades. Então pode ver que todas elas estão aqui na mesma região, média móvel, resistência horizontal da linha de pescoço aqui que foi rompida, e a região de 50 a 61. Então aqui eu tenho uma confluência de fatores. E claro, tem todo aquele histórico passado aqui que eu comentei, do rompimento falso, da vela de rejeição, mercado lateralizado, região de resistência importante, perdeu aqui a LTA. Então é uma junção de fatores que o mercado vai mostrando, e você fala, beleza, vou entrar aqui nessa oportunidade, eu vou procurar uma oportunidade aqui. Então eu identifiquei que aqui é uma região onde poderia nascer uma oportunidade de venda. Então a gente identifica, a primeira coisa é a gente identificar a região onde pode nascer uma oportunidade. Então eu identifiquei que aqui era uma região interessante para procurar uma oportunidade, e aí eu fiquei esperando um gatilho. Existem vários tipos de gatilhos. Um dos gatilhos, o gatilho que eu usei aqui foi leitura de velas. O mercado ele deixou, quando o mercado chegou aqui na região, ele deixou uma vela de indecisão, uma vela de rejeição. Deixa eu
fazer certinho aqui, ó, uma de indecisão, uma de rejeição, outra de indecisão e aqui, por último, uma outra vela de rejeição. A principal de todas aqui foi essa daqui. E aí o que eu fiz? Eu identifiquei essa vela, eu vi que ele, dentro dessa região onde poderia nascer uma oportunidade de venda, ele havia feito ali uma vela de rejeição. Coloquei uma ordem pendente de venda abaixo aqui da mínima, quando a vela estava quase fechando, coloquei uma ordem pendente de venda aqui e stop loss acima aqui das máximas, dessas máximas aqui. Então, entrada de venda aqui, stop aqui e o alvo nessa região. Aí na vela seguinte o mercado continuou, fez o movimento de queda, startou aqui a operação e aí foi lá buscar o ponto do alvo. E por que eu coloquei o alvo aqui? Né? Muitas pessoas têm dificuldades ali, a pessoa consegue fazer uma boa entrada, né? Muitas vezes ele consegue fazer uma boa entrada, mas ele não sabe ali onde sair. Aqui eu tenho duas regiões que eu poderia sair. Uma delas é onde eu saí aqui, que eu vou explicar a motivação, e outra, um alvo mais agressivo, seria o fundo aqui, essa região, esse suporte. Deixa eu voltar aqui no gráfico de 1 hora. Lembra lá que eu marquei aqui a região de resistência, aqui a região de suporte. Então, eu poderia colocar um alvo mais distante aqui, esperando que o mercado, como ele veio aqui, depois caiu, veio aqui embaixo, subiu, caiu aqui de novo, subiu. Então, ele poderia voltar, ele pode voltar a testar essa região. Então, é um alvo mais longo, uma relação risco-retorno mais interessante, mas é um alvo, quanto mais distante for o alvo, mais difícil é buscar. E como hoje, o dia que eu fiz essa operação, é uma sexta-feira, se fosse um outro dia da semana, no meio da semana ali, por exemplo, ou início da semana, eu teria colocado o meu alvo aqui, mais distante, e faria a gestão da operação, iria gerenciando ali a operação. Mas como hoje é sexta-feira e dificilmente, mesmo que o mercado venha aqui nessa região, dificilmente isso vai acontecer hoje, né? Ele pode vir aqui realmente, testar essa região. É bem pouco provável que isso aconteça hoje. Então, como é sexta-feira, daqui a pouco fecha o mercado, eu não quis ficar posicionado nessa operação, virar o final de semana posicionado nessa operação. Como também já está próximo do final do mês, então eu decidi colocar um alvo mais curto, né? Mas se você decidir colocar o alvo aqui, não está errado. É um alvo mais distante, mais difícil de pegar, mas não tem problema algum, pode ser feito também. E aí, então eu decidi colocar, voltar aqui no gráfico de 5 minutos, decidi colocar o alvo aqui. Por quê? Pegar aqui fibra, tem várias técnicas para você identificar uma região interessante para pôr o alvo. Essa que eu mostrei agora no gráfico de 1 hora é com base no suporte, né? O mercado lateralizado, testou a resistência, vendi, a expectativa é que ele vá testar o suporte. Então eu posso colocar o alvo um pouco acima do suporte, que é um alvo interessante também, com base na região de suporte horizontal que tem ali naquele cenário. Mas aqui eu usei expansão de Fibo, que é uma forma também, é uma das formas de você identificar uma região legal ali para colocar o seu alvo. O que é isso? Vou pegar aqui, lembra que eu peguei o topo e esse fundo para puxar Fibo e identificar a região de 50 a 61.8, a região de correção, de retração de Fibo, onde eu ia procurar oportunidade? Eu vou pegar essa mesma ferramenta e projetar 100% do movimento anterior, todo esse movimento de queda, eu vou projetar para baixo 100% desse movimento. E como eu faço isso? Com a própria ferramenta. Eu puxei aqui para identificar a região de 50 a 61, aqui. E aí com essa própria ferramenta, aqui ela está desse topo a esse fundo, com a própria ferramenta eu coloco ela a partir do topo da correção, do pullback. Eu ponho aqui e projeto para baixo 100%. Então com a própria ferramenta é só mover ela e colocar aqui, ó. Então pegando aqui o topo do pullback e o fundo, a região de 100% fica aqui. Veja que ó, ele foi exatamente em 100%. E aí o nosso alvo a gente coloca um pouquinho antes, não colocar em cima do 100% fica... muitas vezes algumas vezes ele pode não ir no 100%, às vezes ele pode vir e passar, às vezes ele para nos 80%, 90% e volta. Então, quando eu uso essa técnica para estabelecer o alvo, identifico a região, pode ver que tem até uma linha azul aqui que eu deixei quando eu fiz a marcação, eu já deixei a linha azul aqui para saber que aqui era a região de 100%, e aí eu coloco o alvo um pouco acima. Eu coloquei o alvo aqui um pouquinho acima, aí uns 90, 95% do movimento, 92, entre 90 e 95% do movimento. E vê que o mercado caiu, foi exatamente em 100% e corrigiu. Agora ele fez um movimento de queda e conseguiu romper,
Como eu falei, a expectativa é que ele vá buscar aquele suporte lá do gráfico de 1 hora, né? A expectativa é que ele faça isso, mas é improvável, provavelmente aí é bem difícil que isso aconteça hoje. E aí, como eu expliquei, eu quero fechar e virar o final de semana sem estar posicionado em nenhuma operação. Então, por isso, eu usei essa técnica de expansão de FIBO para fazer essa entrada. E aí deu ali certinho, o mercado foi bem tranquilo, aí em 4 ou 5 velas ele já foi lá buscar, em coisa de 20 minutos, foi buscar o alvo. Então é isso, aí a operação explicada aí em detalhes, aí toda aqui a colinha, aí para você, se você quiser bater um print aí para salvar o que eu olhei, lucro de 305, aí no dólar de hoje R$ 1.570. Como eu falei ali, antes de finalizar, que eu comentei do alvo, poderia ser aqui no suporte, ontem, para você ver, assim, como hoje é sexta e eu prefiro não virar o final de semana posicionado, porque o mercado pode abrir com um gap contra, é um pouco complicado. Mas ontem eu fiz uma operação no petróleo, que estava um cenário bem parecido com esse, mercado lateralizado, testando uma região de 50,61, mas eu peguei como era um tempo gráfico menor e era quinta ainda, o mercado poderia rolar entre quinta e sexta, eu fiz justamente isso, eu busquei um alvo mais distante. Deixa eu abrir aqui o petróleo, é o L-Crude, aqui ó, deixa eu voltar aqui no dia de ontem, aqui ó, foi uma operação bem interessante, né? A entrada de venda foi aqui, e o alvo eu coloquei bem distante, porque também é a mesma coisa, o mercado lateralizado, a região de resistência, enfim, aqui era 50, uma região de 50% de um outro movimento de queda, num tempo gráfico maior, enfim, eu entrei na operação de venda aqui, o stop loss estava mais ou menos nessa região, e eu poderia colocar o alvo mais curto, mas como era quinta ainda, e o mercado lateralizado e provavelmente ele viria testar essa região, eu decidi colocar um alvo mais longo e deu uma relação, nessa de hoje foi uma relação de 1 para 1, eu arrisquei 300 para ganhar 300, deu 290 mais ou menos, arredondar para 300, stop loss de 300 para ganhar 300, então uma relação risco-retorno de 1 para 1, mas essa de ontem foi bem mais interessante, deixa eu pegar aqui, a de ontem, dia 17, ó, deu $1.200, eu arrisquei os mesmos 300, né? Eu faço a gestão de risco arriscando sempre o mesmo valor por operação, em média aí $300, foi um risco de 300, mas o alvo foi de 1.200, 4 vezes mais, então foi uma relação risco-retorno bem interessante, arrisquei 300 para buscar, com potencial ali para buscar 1.200, 4 vezes mais. E aqui a de hoje, como eu falei, ó, se eu tivesse, eu poderia colocar lá o alvo mais distante, que deu um stop de aproximadamente aí 70 pontos, e ali o alvo ficaria, daria para pôr um alvo aí de 300, 7, 14, 21, 28, aí, ó, 4 vezes mais também. Então seria uma opção colocar o alvo aqui embaixo, tentar pegar 4 vezes mais, mas como eu falei, por motivos aí, por fechar o mercado no final de semana, eu preferi ser mais conservador, pegar uma vez só, tá ótimo, relação risco-retorno 1 para 1 é ótimo, é bem mais tranquilo para acertar a operação. Quando você coloca 1 para 1, um alvo mais distante é mais difícil de pegar, só que vale a pena quando tem potencial para o mercado ir lá buscar, porque quando dá certo você ganha muito mais, como foi o exemplo aí da operação que eu fiz ontem no petróleo, eu arrisquei 300 para ganhar $1.200, aí mais de R$6.000 aí em uma única operação. Então é isso, fica aí o vídeo de hoje, explicação em detalhes aí dessa operação. Comenta aqui abaixo o que você achou desse vídeo, se você gostou, se você quer mais conteúdos desse tipo aqui para o canal. Não esquece aí de deixar o seu like, se você é novo por aqui, faz a sua inscrição aí no canal, ativa o sininho para você receber uma notificação quando eu subir algum vídeo novo, e claro, não esqueça aí de compartilhar esse vídeo, se você gostou, compartilhe ele com as pessoas aí que você sabe que gosta, que tem interesse pelo mercado financeiro. Espero que tenha gostado, um forte abraço e te vejo num próximo vídeo.